Queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Vamos estudar a terceira carta. Claro que sempre está sendo em resumo o estudo dessas cartas. O assunto é muito vasto de cada uma delas, então não tem como a gente trabalhar em tão pouco tempo muitos detalhes que tratam os textos das cartas às igrejas do Apocalipse. Mas hoje nós vamos entrar na terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Vimos aí a igreja em Éfeso, vimos a igreja em Esmirna ontem e agora a igreja em Pérgamo. Os irmãos vão perceber que há muita similaridade entre elas, né? São muito, assim, há detalhes iguais entre uma e outra, há pontos que não são tão divergentes, não são tão diferentes entre elas. Então a gente vai poder perceber essa similaridade muito grande do que João escreve a uma carta e o que também ele repete em outras cartas segundo a orientação do Espírito Santo, tá bom? Então abra sua Bíblia aí no capítulo 2 do livro de Apocalipse, deixe aberto esse livro e vamos lá acompanhar a leitura do versículo 12 até o versículo 17, certo? Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Eu quero também avisar os irmãos que em alguns momentos os irmãos vão perceber o meu olhar para a esquerda, porque é uma câmera, tá? E em outro momento eu vou estar olhando para a direita. Então eu vou estar alternando esse olhar. Caso alguém entre e perceba, o pastor está olhando para um lado, eu acho que a câmera ele não está percebendo a posição da câmera. Não é isso. É que as câmeras estão um pouco separadas aqui e eu vou olhar para um lado e depois vou olhar para o outro. Tá certo? Para me direcionar a vocês, para que percebam que eu estou olhando para ambos os lados. Vamos orar, né? Sempre nós precisamos orar ao Senhor. Vamos fazer isso nesse momento para iniciarmos o estudo dessa carta. Ore comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque essa manhã nós ganhamos o milagre da vida mais uma vez. Abrimos os nossos olhos e contemplamos a Tua natureza, a Tua criação. Podemos estar juntos, ó Deus, nesse momento, com os nossos familiares, também com nossos amados irmãos conectados aqui no uso da internet, para podermos estar sendo abençoados e edificados pela Tua palavra. Nós te pedimos sempre a orientação do Teu Espírito Santo, te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender da melhor maneira possível as Sagradas Escrituras. Nos ajuda, Pai, abençoa a todo o Teu povo que está nos acompanhando nesse momento, a todo irmão e irmã, concede a eles graça e misericórdia da Tua parte, assim como também eu preciso da Tua ajuda. Nos orienta, nos direciona em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos lá, mantenha a sua carta aberta, carta do apóstolo João a Pérgamo, e nós vamos fazer a leitura que os irmãos vão acompanhar. Capítulo 2, a partir do versículo 12, a carta a Pérgamo, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas que sustentam a doutrina de Balaão, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, e portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido,
bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Queridos irmãos, vamos entrar particularmente na parte da panorâmica da carta, para que a gente possa entender a igreja em Pérgamo, assim como vimos Éfeso e Esmirna. Elas se situam dentro de uma cidade a igreja leva o nome da cidade. Então, a igreja lá em Éfeso era na cidade de Éfeso, a igreja em Esmirna na cidade de Esmirna, e a igreja de Pérgamo na cidade em Pérgamo, né? Fazia parte daquela cidade. Então, nós fazemos sempre a panorâmica dessa carta, ainda também em resumo, porque há muitos e muitos detalhes que nós precisaremos estudar aqui e ver muito da história, muito da geografia, muito da cultura, para que a gente possa entender como ler a carta de João lá em Apocalipse. Como é que a gente lê essas cartas? Como é que a gente estuda essas cartas? Na última carta, quando a gente for ver a igreja de Laodiceia, no domingo, se Deus assim permitir, eu vou trazer uma estrutura da carta sobre a leitura dessa carta. Ou seja, como você entende cada versículo, como é que você vai entender a igreja, por que falava daquele jeito, por que dirigia a palavra dentro daquele contexto, falava daquela maneira, usava uma figura de linguagem, usava alguma coisa do dia a dia daqueles irmãos, usava alguma coisa do dia a dia da cidade, na política, na religião, na sua cultura. Então a gente precisa saber disso, entender isso, para poder aí então ler a carta e entender a mensagem da carta. Então é importante essa panorâmica, é importante esse conhecimento acerca de como viviam esses irmãos, onde viviam, qual era o meio deles, assim como você que mora no centro do Recife, assim como eu que moro aqui em Moreno. Eu entendo o contexto de Moreno, eu sei como é que a gente vive, o que a gente fala, a nossa comunicação aqui como pessoas moradoras desse lugar, a cultura desse lugar, né? Então a política desse lugar, como é que funciona a religião aqui. Então são muitos detalhes que são extremamente importantes para que você venha a entender, e quando ler a carta ao Apocalipse, entender a mensagem, o que Jesus estava dizendo, por que ele estava dizendo, o que é que ele requeria daquela igreja em relação a onde a igreja vivia, tá certo? O seu contexto, a sua estrutura. Então isso é muito importante. Acompanhe, por favor, comigo essa parte da panorâmica da cidade em Pérgamo. Nós vamos ver uma igreja em que, no final da sua leitura aqui na carta de João, nós vamos perceber que é uma igreja que estava e na verdade perdeu a coragem. Ela tinha algumas coisas boas, ela vai ser elogiada por Jesus aqui, mas ela perdeu a coragem na essência do Evangelho, da vida do Evangelho. Ela perdeu a coragem de viver com um comportamento adequado acerca do Evangelho. Certo? Ela deveria ter um comportamento e ela não vivia com esse comportamento adequado com a palavra de Deus. Então, nós vamos ver isso e perceber durante a carta. Mas vamos lá, vamos adentrar rapidamente aqui na panorâmica da carta de Pérgamo, né? Uma cidade com um passado também glorioso, uma cidade ostentosa, também gloriosa, igual lá a Éfeso, claro que dentro da sua estrutura, da sua região, bem parecida também com Esmirna. Vocês vão perceber aqui, quando a gente discorrer algumas coisas sobre templos, adoração aos deuses, o paganismo, como é que funcionava ali, e a questão da sua riqueza também, tá certo? Então, Pérgamo é uma cidade histórica, era uma das mais importantes da Ásia. Na verdade, um historiador escreve sobre a carta de Pérgamo, falando sobre a cidade, né, dizendo que essa era a cidade mais importante da Ásia. Veja, Efésio tinha a sua importância, Esmirna, nós vimos a sua importância, mas Pérgamo é colocada como a mais importante da Ásia. Segundo Plínio, né, era a cidade mais famosa da Ásia, segundo Plínio, certo? Ela destacou-se após a morte de Alexandre o Grande,
Em 333, ali antes de Cristo, ela foi capital da Ásia por 400 anos. Então veja a sua ostentação, né? A sua história naquela região da Ásia Menor. Ela já tinha sido capital do reino Seleucida até o ano 133. Átalo III foi um rei dessa cidade, era um rei Seleucida, e ele foi o último rei de Pérgamo, em seu testamento ele passou o reino para Roma. Ele entrega o reino dele, se morresse, ele entregaria esse reino para Roma. E Pérgamo passa a se tornar romana ali na Ásia. Tá certo? Então, veja o seu apogeu nas suas primeiras décadas, né, de estrutura de cidade. Ela tinha uma importância ali naquela região. O seu centro cultural superava Éfeso e superava Esmirna. Veja, por quê? Porque ela era famosa por sua biblioteca, que continha aproximadamente 200 mil pergaminhos. Né? Então, muito conhecimento, né? Um legado muito grande de muitos poetas, filósofos, era de um conhecimento muito vasto. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só perdendo apenas para a Biblioteca de Alexandria, que ficava lá no Egito, que era bem maior. Mas ela tinha essa posição. No século III a.C., depois de Átalo, esse rei que falamos aí, Átalo III, Eumenes, rei de Pérgamo, né, um novo rei de Pérgamo, transformou a biblioteca que havia lá em Pérgamo agora como sendo a maior do mundo. Ele investiu, ele colocou dinheiro lá e ele procurou, em meio os seus contatos, né, ao poder do seu prestígio, o prestígio que ele tinha, ele foi buscar informações de várias outras cidades acerca de conhecimento e de livros, e ele torna Pérgamo como tendo a biblioteca maior do mundo agora, se igualando até a do Egito, né? A biblioteca de Alexandria. Então, ele chama Aristóteles, era um famoso bibliotecário que existia lá em Bizâncio, e ele tomava conta da biblioteca de Alexandria. Ele chama, né, esse homem Aristófanes, ele é chamado para trabalhar em Pérgamo. Então ele chega lá e faz crescer ainda mais a glória pela experiência que ele tinha e o patrimônio e a grande cultura que a cidade já possuía. Foi isso assim agora multiplicado. Então veja, era uma cidade que ostentava poder, ostentava glória, ostentava conhecimento e cultura na área filosófica. É aí onde está essas informações. Pérgamo também se destacava como centro do paganismo religioso. Eu coloquei essas informações aqui em maior quantidade porque é o que mais também interessa a nós acerca da religião. Então ela se destaca como um centro do paganismo religioso. Havia naquela cidade um grande panteão, é o que a gente chama de um templo cheio de divindades. Né? Quando você ouvir falar do que é um panteão é um templo gigantesco e que há muitos deuses ali, principalmente os deuses, que eles são adorados pelo povo de determinada cidade. Então esse é o significado de panteão. Havia um culto ali a Asclépio, tá? Era o chamado Deus Salvador. Né? Quem estudou medicina ou estuda, quem estudou farmácia ou estuda, ou a área de saúde, você vai entender o que é que eu estou falando, porque tem muita relação em cima da área, principalmente também da área de medicamentos, né? Então, ele era chamado do Deus Salvador, o Asclépio, né? Era o Deus da medicina e da cura da mitologia greco-romana. A serpente da cura, você já viu no jaleco de médico, no braço ou no bolso, aquela cobra em volta, né? Ali num cajado, tá certo? Então, ou numa taça bem longa, assim, dessa serpente da cura por meio desse deus grego. Então, mas essas curas aqui que acontecia ou as supostas curas que haviam e aconteciam naqueles templos, elas eram atribuídas ao poder da serpente por meio desse deus. Então veja que coisa interessante. Os médicos sacerdotes da época sustentavam 200 santuários espalhados em várias regiões da Ásia e até fora dela.
Mas a sede dessa adoração aqui, a sede do santuário da saúde, onde o povo ia adorar, era em Pérgamo, sede de uma famosa escola de medicina. Essa escola de medicina grandiosa era lá em Pérgamo. Então, peregrinos do mundo inteiro buscavam cura, né, buscavam saúde por meio desses deuses. Lá acabava-se por misturar a crendice, né, a crença nesse Deus, a crença nessa que também era desenvolvida naquele lugar. Então, Pérgamo também, além desse culto, né, aos templos, esse culto aos deuses, né, essa mistura aí da crendice com a ciência, Pérgamo também tinha o culto ao imperador. Vocês vão lembrar aí, quem vem acompanhando comigo aqui, as primeiras cartas de João, lá tanto de Éfeso quanto de Esmirna, né? Havia também um culto ao imperador, como havia o culto ao imperador César, lembra que eu falei ontem? Então, o culto ao imperador era um elemento que unia a diversidade cultural e política do Império Romano. No ano 29 a.C., foi construído lá em Pérgamo um templo gigantesco, né, ao imperador Augusto. Então, esse anticristo aqui, né, o imperador Augusto, que se dizia Deus e que era adorado como um Deus, e ele queria ser adorado como um Deus, esse anticristo aqui era mais conhecido em Pérgamo, isso segundo historiadores, do que o próprio Cristo. Olha que coisa interessante, o cristianismo está chegando, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, de Barnabé, né, Pedro, Tiago e tantos outros que estavam andando também pelaquela região, a presença de João, que estava lá também pregando a palavra de Deus, já tinha se estabelecido igrejas nessa região da Ásia, mas Augusto ainda era mais conhecido do que o próprio Cristo. Então, desde o ano 195, haviam templos a deusa Roma em Esmirna, nós falamos isso lá quando tratamos dessa carta, né? E também havia templos aqui a deusa Roma na cidade de Pérgamo, né? Dizia-se que o imperador, irmãos, encarnava o espírito da deusa Roma. Olha que coisa, que força religiosa pagã lá naquela região, né? E por isso o povo começou a tratar esse imperador, o imperador Augusto, como um ser divino. E fazendo isso, levantaram templos a ele, né, em homenagem a ele, em adoração a ele, estátuas, para que ele fosse adorado. E aí, uma vez por ano, o povo de Pérgamo deveria ir ao templo de César, né, do César Augusto, né, ir ao templo e queimar incenso. E na queima desse incenso, eles, enquanto queimavam, diziam: César é o Senhor. César é o Senhor. Então, veja, a situação da cidade de Pérgamo não era tão diferente quanto a de Esmirna. A situação da cidade de Pérgamo não era tão diferente quanto a situação da cidade da igreja em Éfeso. Então todas tinham esse apogeu de adoração aos deuses, de adoração aos imperadores, né? Eram forçados também a isso, e a igreja se encontra nesse meio. A igreja se encontra nesse ambiente de idolatria, de pressão por parte de Roma, e aí entra as pressões políticas, entra as pressões sociais, né, entram as pressões religiosas, que é essa que estamos também mais tratando aqui, né, dando mais foco, ênfase nessa questão. Então, não era fácil ser crente lá em Éfeso, não era fácil ser crente em Esmirna, também não era fácil ser crente aqui em Pérgamo, né? Então, diante dessa panorâmica aqui, os irmãos podem perceber e entender como viviam esses irmãos dentro desse contexto. Então, a idolatria era gigantesca, né? A força do governo era enorme, a pobreza dos irmãos, né, contribuíam para que fossem colocados de lado, afastados da sociedade, e aí, quando se diziam cristãos, era pior ainda. A situação era mais complexa para cada um deles. As famílias, então, ficavam destruídas diante de uma situação dessa, não é? Então já tinham seus direitos retirados quando se diziam cristãos, já eram afastados do meio da sociedade, perto da elite não chegavam de jeito nenhum, não tinha nenhum espaço quanto a isso, então viviam bem reclusos, e a igreja era bombardeada por heresias, por falsos mestres, né, falsos
pastores, falsos missionários que caminhavam e chegavam lá dizendo-se missionários, na verdade queriam aproveitar da bondade dos irmãos e usufruir do pouco que eles tinham. Então, veja, a estrutura do contexto ali de Pérgamo não é muito diferente das igrejas em Éfeso e também da igreja ali de Esmirna. Então, elas têm essa similaridade, elas têm essa igualdade, são bem parecidas em determinados detalhes. Então, perceba isso comigo, certo? Então, eu não fui buscar mais informação acerca dessa igreja lá em Pérgamo, porque há muitas informações parecidas, então eu ia estar aqui apenas só repetindo. Elas eram muito iguais nessa estrutura religiosa, no sincretismo religioso, tá certo? Então não deu para trazer informação para ficar só repetindo o que tinha de templo numa igreja, tinha de templo na outra, os deuses que estavam lá eram também quase os mesmos deuses que estavam também em outra igreja, em outra cidade, eram adorados do mesmo jeito. Então, para não ficar repetindo, a visão panorâmica final aqui dessa igreja, dentro dessa cidade, é que era uma cidade muito idólatra, né, por conta da influência grega e a influência também romana, mas quando falamos de cultura, não falamos da cultura romana, mas da cultura grega. Ou quando você quiser falar de algo relacionado a Roma, como cultura, você vai ter que usar a expressão a cultura greco-romana, tá certo? Então tem essa ligação. Os gregos tinham essa profundidade na cultura muito mais do que os romanos, tá certo? Então a panorâmica que nos traz a cidade de Pérgamo era essa, né? De importância cultural, de se destacar como paganismo religioso, muita idolatria, de haver culto ao imperador. Veja que é tudo parecido com as outras igrejas, né? O que as outras igrejas passaram nas outras cidades ali da região da Ásia, a importância de centro cultural, a sua importância com um passado glorioso que todas tiveram, de riqueza, de ostentar poder, de ter pessoas influentes, famílias ricas, pessoas envolvidas na política, mas que tinham bastante dinheiro e queriam influenciar a igreja, trazer a igreja para dentro da sociedade e fazer eles viverem igual vivia a sociedade da sua época. E esse é o ponto principal aqui na igreja de Pérgamo, tá certo? Nós vimos ali nas primeiras igrejas, como na de Éfeso, nós vimos o que precisou ali para a igreja em Éfeso. O que precisava era voltar ao primeiro amor, era a adoração ao Senhor, era amar ao Senhor, e isso viria como consequência amar o próximo, amar a igreja, amar os perdidos, amar aquele que precisava, tá certo? Na igreja de Esmirna, nós vimos que o Senhor elogia, mas não dá nenhuma advertência, né? Porque ela era fiel, era uma igreja fiel ao Senhor, tá certo? A igreja de Pérgamo, ela tem advertência, né? Ela vai ter advertência aqui, uma advertência séria com relação ao comportamento. Essa é a grande questão aqui da igreja de Pérgamo, tá certo? É comportamento. Então nós vamos entrar aqui propriamente na mensagem para ver a situação da igreja em Pérgamo. A igreja começa com um elogio aí no início da carta. Os irmãos podem ver e ler aí, vocês vão ver a carta a partir do versículo 12. Há uma apresentação da parte de João acerca do Cristo, né, ao anjo da igreja, quando a carta é escrita ao pastor daquela igreja em Pérgamo, escreve essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então aí uma referência ao Senhor, e a gente vai ver o que é essa espada afiada de 2 gumes, né? E aí Jesus: conhece o lugar em que habitas, né, onde está o trono de Satanás, mas que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. É o elogio da parte do Senhor, né? Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mas há uma outra questão aí, que é justamente a parte da advertência, que é essa que estamos procurando destacar muito nas mensagens que trazemos aqui acerca dessas cartas. É a questão da advertência. Receber elogio é bom, não é? Receber elogio nos deixa tranquilos, né? Felizes, nos deixa bem, né? Ter o ego
massageado, é bom, mas advertência quase ninguém gosta, principalmente igreja. Igreja recebe advertência, alguns ficam ali bem, não é bem assim, essa palavra não é para mim, ou essa advertência a igreja não merecia receber, a mensagem da palavra de Deus foi muito pesada, mas Jesus aqui não traz nenhuma balança para medir, dizer, eu não vou falar isso contra vocês porque eu tenho pena de vocês. Jesus é incisivo, ele vai, fala e diz, e ele cobra da igreja, ele dá uma advertência pesada, como nós vamos ver aqui até em outras igrejas aqui, pesadíssimas advertências da parte do Senhor. Então ele elogia dizendo que eles guardam a fé, eles não negaram a fé em Cristo, guardaram o nome do Senhor. Mas a gente vai partir para a questão logo depois a questão da advertência, tá certo? Vamos entrar nela. Mas o elogio aqui, Cristo elogia a igreja em Pérgamo por sua fidelidade, né? Por guardar o nome do Senhor, mesmo diante de tanta violência física, como é logo relatada aqui nos primeiros versos da carta de João aqui a Pérgamo. E você pode ler aí no versículo 13, né? Bem no início você vai perceber aí, falando de uma violência contra um certo Antipas, né? E esse Antipas, a Bíblia não relata mais detalhes sobre ele, João também não entra em detalhes, Cristo não fala muito sobre o Antipas, mas nós vamos perceber em algum momento a importância desse homem na igreja, né? Não temos muitas informações, não se sabe muito mais sobre Antipas, mas ele recebe uma aprovação maravilhosa, imensurável. O Senhor o chama de minha fiel testemunha. Você vai ver aí no versículo 13. Antipas é minha fiel testemunha. Interessante que esse mesmo elogio aí é o mesmo usado acerca do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 1, no versículo 5 aí de Apocalipse, né? Deixa eu ler aqui para você. Acompanha aí. Aqui no capítulo 1, João diz assim, quando ele está, a dedicatória da carta às 7 igrejas, né? O verso 4 ele começa dizendo, está escrevendo às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, é sua saudação, da parte daquele que era, que é e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Veja o verso 5 agora. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O Senhor Jesus Cristo é a fiel testemunha da sua própria palavra, é a fiel testemunha do Pai que o envia para pregar o Evangelho, para ter ali no seu ministério a gloriosa graça vinda do Pai e ele a pregar o Evangelho do Reino. Então, ele é a fiel testemunha. Jesus usa a mesma expressão dele para com Antipas. Olha que coisa interessante. Minha fiel testemunha. Será que Antipas também morreu como mártir na mão dos imperialistas? Como foi a morte dele? Não temos detalhes, né? Não sabemos como foi. Nem é mostrado aqui, não é relatado. Mas eu não duvido que tenha sido morto pelo Império Romano, né? A mando do Império Romano, daqueles que eram contra a palavra do Senhor, tá certo? Mas Jesus aí em seguida, agora, se mantém no versículo 13, onde ele vai dizer, sei onde você vive. E onde você vive é onde está o trono de Satanás. Esse trono de Satanás, a gente lembra da carta a Esmirna, quando falou acerca da sinagoga de Satanás. Lembra dos judeus? Nós vimos onde está o trono de Satanás. Mas aqui há um detalhe um pouco diferente, que a gente vai ver mais na frente. O trono de Satanás não estava num prédio, não estava num templo, não estava numa casa, apesar do uso aqui do texto falar, eu sei onde você vive, onde a igreja vive, né, e é onde está o trono de Satanás, como se tivesse um local próprio, né, mas não tem prédio, não tem casa, não tem templo, não era um lugar físico, como ainda não é um lugar físico, né? Ainda hoje sugerido pelos defensores aí do movimento da batalha espiritual, onde Satanás está ali, Satanás está acolá, Satanás está na cortina, Satanás está naquela cadeira, Satanás está naquela casa, naquele templo, naquela porta, seja onde for. Satanás não habita espaços, lugares, mas pessoas. Ele influencia as pessoas.
né? Além de habitar pessoas, como Jesus veio a expulsar legiões e o próprio Satanás, de estar tomando conta do corpo de alguém. Nós temos vários casos aí no Novo Testamento. Então, Satanás está influenciando as pessoas, está impondo sistemas e promoção e promovendo a cultura, por exemplo, todas contrárias a Deus. Aí você pode logo lembrar e talvez já esteja dizendo assim: ah, pastor, realmente, hoje nós temos a influência de Satanás na nossa cultura, no meio da nossa sociedade, no meio da nossa política, influenciando pessoas, né? Fazendo tudo contrário à palavra de Deus, influenciando em leis que são completamente contrárias à natureza do homem e à natureza de Deus, e à natureza da palavra de Deus, naquilo que ele ordenou, naquilo que ele mandou fazer. Então, por aí você já vai perceber que o espaço não é templo, mas o espaço é sistema. O espaço são pessoas. E ele usa todas essas artimanhas para influenciar a sociedade dos nossos dias. Era onde a igreja de Pérgamo estava plantada. Era nesse meio, no meio dessa influência. Certo? Ou seja, que o trono de Satanás é caracterizado pela pressão ou pela opressão, pela sedução, irmãos. Onde ele está, perceba comigo, onde Satanás está também ali a cegueira espiritual. Você vai ver Paulo falando isso lá na sua segunda carta, né, a carta de Paulo aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Então, o povo é místico, supersticioso, pagão. A mentira religiosa é explorada. Onde Satanás está, todas essas coisas acontecem, certo? A sedução é posta sutilmente no meio do povo, na vida das pessoas e, infelizmente, no meio das igrejas. A sedução em diversas áreas. Não estamos aqui pensando só numa sedução sexual, ou por causa de mulher, ou por causa de homem, nada do gênero apenas, mas a sedução em diversas áreas. Sedução seja nos bens materiais, seja no dinheiro, seja na adoração a outros deuses, ou no Deus que se tem em casa, não é? ou naquilo que se age no coração. Então tudo isso é uma exploração da parte de Satanás. Então ele não habita templos, mas ele está no sistema, está nos lugares. Por isso nós vamos entrar aqui para os pontos principais acerca da igreja de Pérgamo e como ela é envolvida por essas influências. Por isso, a mensagem central da carta do apóstolo João está centrada principalmente na questão do comportamento dos irmãos. Esse é o ponto central aqui da carta a Pérgamo, tá certo? Então veja, podemos perceber e podemos nos lembrar, né, perceber hoje e a todo momento e nos lembrar de quantos escândalos por comportamento a igreja de Cristo passou durante os séculos, durante décadas ou nas últimas décadas. Eu quero trazer alguns dados aqui para os irmãos, prestem atenção, por favor, alguns dados rápidos, né? Para que a gente possa entender por que os evangélicos, os crentes, na verdade, né? Eu não gosto muito do termo evangélico, ele é muito... qualquer pessoa hoje parece ser evangélica, né? E muitas vezes não está comprometida com o reino de Deus e é chamada de evangélica. Mas os cristãos verdadeiros, servos do Senhor, fiéis, honestos, os cristãos que são entregues a Cristo e são servos de fato, filhos de Deus, certo? Eles estão vivendo corretamente, exatamente como a palavra de Deus. A igreja hoje, a nossa igreja, a igreja nos nossos dias, ela tem vivido de acordo com a palavra de Deus, especificamente? Ou ela tem vivido como o resto do mundo? Será que hoje a igreja não tem se assemelhado à igreja de Pérgamo, que também nessa época, apesar de ser fiel ao Senhor, apesar de não negar o nome do Senhor, de testemunhar o nome do Senhor, mas tinha algumas coisas que eram complicadas para ela e ela acabava cedendo e faltando a coragem de viver conforme a palavra de Deus? Então, perceba bem, quem nós somos? Não é? Deus nos chama a sermos quem? Chamou você para ser quem no seu reino? Não é? Me chamou para ser quem no reino dele?
Muitos crentes afirmam, irmãos, crer nos valores bíblicos, né, e no poder de Deus de transformar a vida, né, no poder que Deus tem para mudar todas as coisas, mas muitas vezes a realidade mostra que muitos vivem em modos diferentes, em situações diferentes, em pensamento diferente, e muitas vezes com as ideias e o comportamento muito mais ligado ao mundo do que propriamente à Bíblia, ao que manda a palavra de Deus. Então, isso vai do dinheiro ao prazer, isso vai da realização pessoal, né, a outras coisas materiais. Então, um grande número de cristãos, infelizmente, não vivem o que pregam. O mau comportamento cristão leva à profundidade do problema com relação à diferença, o que diz o ensino bíblico, daquele que serve e daquele que não serve. Então, o mau comportamento cristão revela a nossa profundidade de intimidade para com Deus, para com o Senhor, para com a sua palavra. E aí nos mostra a grande diferença entre nós e o mundo. Tá certo? Eu quero trazer uma pesquisa aqui. Eu encontrei essa pesquisa aqui, o resultado de pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Foi assustadora quando eu estava vendo aqui, pesquisando esses dados. Por exemplo, a questão do comportamento cristão. Perceba bem comigo isso. Divórcio. Nos últimos 10 anos, a taxa de divórcio era a mesma para os cristãos nascidos em relação à população geral. Isso lá nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos. Veja, a taxa altíssima era a mesma em relação à taxa dos não crentes na população geral do país. Era igual. É importante isso saber, porque você aí vai perceber e ver a diferença do comportamento cristão. 33% dos cristãos haviam se divorciado em comparação com 34% de não cristãos. Veja só, a diferença é pouquíssima ali, né? De 1%, 33% a 34%. Em outro estudo, foi constatado que 90% de todos os cristãos divorciados se separaram depois de sua conversão. Olha aí a questão do comportamento do crente de fato, né? E da sua relação com Deus, da sua relação com as Escrituras, e se de fato foi convertido verdadeiramente ou não. Isso com relação ao divórcio. Com relação a dinheiro, nos primeiros 5 anos dessa década aqui que falamos, né, de 2000 para cá, apenas 12% dos cristãos dizimavam. 5 anos depois, um declínio de 50%, quando 6% davam dízimo. Ou seja, no primeiro período, os que dizimavam davam apenas também, olha o detalhe, 4,27% de suas receitas. Ah, pastor, mas tudo bem, 12% ali nos primeiros 5 anos da década, apenas 12% dos cristãos dizimavam. 5 anos depois, tudo bem, é um lamento de que caia aí 50%, né, e 6% apenas davam dízimo. Mas aqueles primeiros que davam, bom, os primeiros aí que davam, 4,27% davam dízimo de suas receitas. Qual é a conclusão que nós tiramos aqui? Quanto mais ricos vão ficando, mais gastam consigo mesmo, mais gastam com seus próprios prazeres e bens, né? E muito menos contribuem com as igrejas, muito menos contribuem com o trabalho do reino de Deus. Deus não quer dinheiro. Deus não quer ouro, prata. Não é? Como a expressão de muitos de que Deus é o Senhor do ouro e da prata. Sim, Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele não está querendo o seu dinheiro. Ele não quer o meu dinheiro. Não é? A necessidade do nosso dízimo e da nossa oferta é para com a casa de Deus. É para com o ambiente onde a igreja se reúne. Não é? Para suprir as necessidades, para cumprir os compromissos, né, de vários deles dentro da igreja. É para isso, é para acudir o necessitado, é para ter suporte para um momento de emergência, é para todas essas coisas. Mas Deus não quer o dinheiro. Né? Agora você precisa e deve ser fiel a Ele, naquilo em que você devolve, que é o primeiro que Ele te deu. Eu costumo dizer muito isso na igreja, quando estamos orando acerca do dízimo e das ofertas. Venha para o momento em que você está devolvendo ao Senhor aquilo que Ele primeiro te deu. Então isso é um detalhe importante. Mas esses irmãos aqui nesse país não estavam de fato cumprindo com a fidelidade para com o Senhor.
Com relação a, também nessa estatística aqui, com relação à desobediência sexual, por exemplo. Veja, havia um projeto lá, eu não sei se ainda hoje está em atividade, um projeto com o título Quem Ama Espera. Quem ama, espera. Eu até trabalhei numa igreja certa vez, e eu trabalhando com os jovens, com os adolescentes, nós criamos um projeto também que tinha o título de Vale a Pena Esperar, né? Ou seja, um jovem está namorando, a idade chega e começam a namorar. Então a nossa intenção era instruir, era ensinar, era orientar conforme a palavra de Deus sobre o momento da espera, para o momento do casamento, ter o momento de relação sexual no casamento, né? Sob o olhar abençoador de Deus, porque o sexo no casamento ele é bênção do Senhor. E ele foi criado para isso, para ser bênção para o casal, né? Não só para a procriação, mas também para o prazer mútuo. E isso tem regras, isso tem orientação do Senhor. E não é nada penoso ou pesado. O mundo foi que deturpou tudo. Mas esses irmãos aqui criaram esse projeto, né? Quem ama espera, para que espere até o casamento. Foi um programa organizado pela Convenção Batista do Sul, lá nos Estados Unidos. Um dos esforços que eles fizeram, né, para reduzir a fornicação entre jovens cristãos. Então, o dado é que desde 1993, 2,4 milhões de jovens e adolescentes fizeram um compromisso formal dentro desse projeto, e de esperarem até o casamento para iniciarem as suas atividades sexuais. 11 anos depois, segundo uma pesquisa que em março de 2004, as universidades de Columbia e de Yale iniciaram uma pesquisa com 12 mil daqueles jovens que se comprometeram com esse projeto, né? Ou propriamente, não diretamente apenas com o projeto, mas estavam se comprometendo com Deus, diante dos homens de Deus que estavam ali trazendo esse projeto abençoado, orientador da palavra do Senhor. Então, daqueles 12 mil jovens, o resultado foi 88% deles já tinham quebrado o compromisso 11 anos depois. Apenas 12% mantiveram a promessa de esperar até o casamento. Veja, uma triste pesquisa, né? Uma triste pesquisa que não para por aí. Uma outra pesquisa triste aqui nos traz um dado de que 26% dos cristãos tradicionais entendem que a fornicação não é errado. Não tem problema nenhum. Começa a intimidade logo cedo, porque aí já vai conhecendo. Absurdo, contrário à palavra do Senhor. 46% dos não tradicionais dizem que é moralmente correto. Não tem problema, já estão perto do casamento, ou já estão perto do novo compromisso de noivado, e isso não tem problema algum, é um fato de se conhecerem, ou de estarem já gerando uma intimidade para com eles, não tem problema algum. Completamente contrário à palavra do Senhor. Veja bem, isso é influência do mundo, é influência de uma sociedade em que ser virgem, né, é fator de riso, de graça, né, das pessoas debocharem. Você fulano nunca saiu com a menina, você mocinha, você nunca saiu com um rapaz, você nunca teve nenhuma relação com ele. Isso é motivo de graça, de piada, né? Os jovens servem de chacotas para com isso. Isso é absurdo, né? Mas um outro dado interessante e mais pesado ainda, acerca agora da pornografia, por exemplo, que isso eram tudo base da questão da igreja lá de Pérgamo. Não perca essa linha de pensamento, tá certo? Não pense que eu estou levantando dados aqui como que para uma igreja apenas de hoje, mas a igreja de Pérgamo havia passado por coisas dessa natureza. Pornografia. Estudos revelaram que a porcentagem de homens crentes envolvidos com pornografia não é muito diferente dos não cristãos, né? Não vou citar aqui as instituições, né? Não vou citar nomes, apenas estou lançando os dados para a gente entender aqui o contexto, né? Então, como é que se pode ser capaz de professar uma coisa e praticar outra, né? Isso é escândalo ao Evangelho. Como é que se pode viver dizendo que é crente, que é fiel ao Senhor,
que é uma bênção, que ora, que lê a Bíblia, que pratica. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas, você agora tem que ser perfeita, e você não vai pecar, e você não vai errar, e você não vai ter nenhum pensamento errado. Não é isso. Eu não estou dizendo que as pessoas acordam, os crentes agora acordam com um botão de desligou o pecado, ligou o pecado. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Não é? Mas é de lutar contra isso, de procurar fazer o que é correto. É de saber o que é moralmente correto diante da palavra de Deus. Ouvir a instrução do Senhor com relação a tudo isso, tá certo? Então veja, é um escândalo muito parecido com a igreja de Pérgamo, não é? Eis aqui o escândalo da igreja em Pérgamo, não é? Podemos dizer que Pérgamo era uma igreja que pregava uma coisa também, e na maioria das outras atividades praticava outra. Apesar do elogio do Senhor Jesus Cristo ali, havia um problema na igreja, uma advertência séria que o Senhor chama a atenção. O pecado da igreja de Éfeso era intolerante e sem amor, não é? Mas o pecado de Pérgamo era a tolerância sem arrependimento. Tolerava-se e também não se tinha nenhum tipo de arrependimento, não tinha problema algum. Era como se alguns líderes estivessem a favor, não desse conta, não cobrasse, não fizesse nada. Certo? Então o desafio para a igreja de Pérgamo aqui continua sendo o mesmo desafio para as igrejas de hoje. O que essa igreja passa naquela época, a igreja de hoje vive o mesmo desafio. Certo? Como proclamar a verdade e não praticar o erro? Como enfrentar o martírio e ser fiel diante da sedução desse mundo? Como confessar a verdade e andar firme conforme essa verdade que você está proclamando? Como ser puro na doutrina de Cristo e fazer isso também no dia a dia? Não é só naquele domingo, lembra? Eu falei ontem, né? Sou santo no domingo, sou santo no dia da ceia, mas a partir de segunda-feira, pé no mundo, pé fora da igreja e praticando todas as coisas que o mundo dá apoio e que eles dizem que é correto. Então, como ser firme sem perder a coragem? Esse é o entendimento que nós temos aqui da igreja de Pérgamo. Como ser firme diante de tudo isso sem perder a coragem? Bom, para essas respostas aqui, irmãos, a mensagem à igreja de Pérgamo destaca 3 pontos importantes nessa carta que eu quero passar para vocês agora rapidamente. O primeiro, o comportamento da igreja que Deus quer. Esse é o primeiro ponto importante com relação a essa carta a Pérgamo e também à igreja dos nossos dias, né? Sobre essa mensagem. O comportamento da igreja que Deus quer. Segundo, o comportamento da igreja que Deus não quer. Terceiro, a promessa de Cristo em restaurar o comportamento da igreja. Porque apesar do elogio e da advertência, e logo depois da advertência, há uma esperança da parte do Senhor Jesus Cristo. Ele também não deixa os irmãos morrerem lá, padecerem, né, na situação que estavam passando. O Senhor estende a esperança, estende a solução para aquela igreja. Então vamos tratar aqui do primeiro ponto. O comportamento da igreja que Deus quer. Pense comigo. Essa igreja precisava estar certa de uma coisa. É o que inicia a carta. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece as nossas obras. É o que diz lá o capítulo 2, versículo 2, da igreja de Éfeso. Ele conhece as nossas obras. Não é isso? Conhece a minha e a tua obra. Conhece a minha e a tua obra quando estamos na igreja, fora dela, em casa, no nosso trabalho, nos estudos, em todo lugar. Ele conhece a mim e a você profundamente. E a igreja de Éfeso recebe elogio também lá pela paciência, né? Porque Deus conhece a obra daquela igreja. Na igreja de Esmirna, né, nós vimos ali elogios, né? Deus conhece também as obras de Esmirna e sabe do seu sofrimento. A igreja de Pérgamo, aqui no versículo 13, o Senhor também conhece as obras da igreja, né? Mas o contexto lá traz motivações, aflições, pressões, né? E por isso ele olha para a igreja de Pérgamo e diz o seguinte: sei onde você vive. A igreja passava por pressões, por dificuldades. Sei onde você vive. Contudo, você permanece fiel. Esse é o elogio. Mas qual era o comportamento daqueles crentes? Logo depois do elogio do Senhor, que o Senhor vai advertir a igreja.
qual era o comportamento de se pregar uma coisa e viver outra. Perceba bem aqui comigo. Eles não saíram do mundo, eles viviam o cristianismo, né? Porque Jesus disse, sei onde você vive. Aí no versículo 13. Há dois verbos aqui no original que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento no grego, para a palavra viver. A primeira significa viver temporariamente. Tá? O primeiro viver aqui, o primeiro verbo para viver é viver temporariamente. O outro era viver definitivamente. Ou seja, o verbo que o texto traz aqui do apóstolo João no versículo 13 é o viver definitivamente. Ou seja, apesar de tudo, apesar daquela sociedade nefasta, apesar daquela sociedade imoral, apesar de tudo que havia ali, a cidade era o lar daquela igreja, era o lar daquele povo. Eles permaneceram fiéis naquela cidade. Era o comportamento deles. Estava na cidade, tinha pressão por parte dessa cidade, era uma sociedade terrível, mas eles não cederam, eles mantiveram o nome de Cristo e foram fiéis a isso, não negaram ao nome do Senhor. Então, está aqui o viver aí definitivamente como escolha de viver naquela cidade, apesar de tudo. Mas nem mesmo Antipas, né, que nós falamos aí no início, a fiel testemunha, né, que foi morta lá, como diz o texto, e que possivelmente, diante de ter sido martirizado aqui, né, não que o outro não tivesse sido, mas ele foi destacado no texto como algo importante naquela igreja, e ele certamente ou possivelmente deve ter sido pastor daquela igreja, né? Mas mesmo com a morte de Antipas, a fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo, a igreja não se intimidou e continuou ali não negando o nome do Senhor. Segundo Tertuliano, Antipas, né, foi colocado dentro de um boi de bronze. Olha como foi a morte, assim como eu falei da morte de Policarpo ontem, nós vemos aqui a morte de Antipas. Ele foi colocado dentro de um boi completamente de bronze e colocado uma fogueira embaixo, puseram fogo, e aí a intenção era até que o boi ficasse incandescente, ficasse completamente vermelho, né? Então isso mataria e matou o Antipas, não só sufocado, porque ele foi colocado e fechado ali, aquela lateral daquele boi de bronze, havia uma porta, eles trancaram ali, abafaram bem e tocaram fogo embaixo desse boi. Então Antipas foi morto, não só sufocado, mas também queimado. Ele resistiu à apostasia até a morte. Essa foi a postura daquele que foi chamado a fiel testemunha. E a igreja também seguiu esse testemunho, não é? É esse o comportamento que Deus quer. Está aqui a resposta para o nosso primeiro ponto da igreja de Pérgamo. Esse é o comportamento que Deus quer. Uma igreja no mundo, mas não uma igreja igual ao mundo. Quer você aqui no mundo, assim como Jesus em sua oração pede ao Pai para que não nos tires do mundo, para que nos deixe do mundo, mas para que nos livre do mal, né? E esse mal, muitas vezes, alguns têm pensado que, pastor, mas olha, eu tenho passado por algumas dificuldades, já passei por acidentes, eu mesmo já tive a infelicidade de passar por um acidente, e eu poderia pensar, mas Jesus disse que me deixaria nesse mundo, pediu ao Pai para me deixar nesse mundo, mas para me livrar do mal, e eu tive esse mal na minha vida e Deus não me livrou. Mas o mal não é esse a qual o Senhor estava se referindo. Ele não estava dizendo que não passaríamos por aflições, por dificuldades, por pressões, por perseguições, até por morte. Não foi isso que ele prometeu para nós, que não iríamos passar por isso. O mal aqui é de que essa igreja no mundo, ela estando aqui, ela não vai se assemelhar ao mundo, ela não vai andar segundo a corrente desse mundo, ela não vai ser influenciada por esse mal do mundo, por essa influência satânica. Esse é o mal do qual o Senhor Jesus fala ali na sua oração sacerdotal, e no qual aqui nós temos o entendimento desse texto acerca do que João escreve a essa igreja. Então, esse é o comportamento que Deus quer. Uma igreja no mundo, mas não uma igreja igual ao mundo. O segundo ponto é o comportamento da igreja que Deus não quer. Bom, havia um comportamento que Deus reprovava, né? E Pérgamo exaltava a Cristo, não negava o seu nome, né? Era fiel, mas não pregava a santidade,
não pregava a retidão de vida, né? Não pregava uma vida justa, reta, sem mentiras, mas vivendo na verdade, né? Com casamentos ali sem fornicação na juventude, até o casamento, mas casando tinha que viver a sua vida, claro, matrimonial, mas no Senhor. Antes disso não, ela deveria pregar isso, e certamente não estava pregando. Ela deveria dizer que não roubasse, mas talvez tivesse alguém roubando. Mas o ponto central do texto vai nos levar à imoralidade. Propriamente, o apóstolo João vai falar acerca da imoralidade sexual, porque o texto vai nos arremeter a isso. Preste atenção, veja. A igreja se esquece de que a fé está viva com base na pessoa e obra de Cristo. Ela esquece disso. Ela tem um momento de amnésia, né, de esquecer de que a igreja vive com essa fé com base na pessoa e na obra de Cristo. Ela também parece ter esquecido que era preciso ter uma vida reta e coerente com a verdade, ou seja, aquilo que você prega tem que ser aquilo que você vive. Veja comigo, Apocalipse capítulo 2, lá agora nos versículos 14 e 15. O que é que acontece lá? Deixa eu ler aqui rapidamente, e você acompanha aí na palavra de Deus. Versículos 14 e 15. Tenho todavia contra ti, olha a advertência, algumas coisas, pois, que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão. Nós vamos ver isso. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos olhos, diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. A gente vai ver comerem coisas sacrificadas aqui, era participar das festas, né, as festas pagãs. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, a igreja estava praticando o ensino de Balaão e dos nicolaítas, né? Essas referências aqui de Balaão e os nicolaítas são referências ao mesmo erro, tá? Entre eles havia muita semelhança entre as doutrinas erradas, entre as práticas erradas. O texto destaca aqui haver líderes, né, ligados a essa doutrina de Balaão e também outros seguidores dos nicolaítas, mas todos no mesmo erro. E que erro era esse? Bom, Balaque, rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar a Israel, né? Para que ele amaldiçoasse, usasse a sua boca para amaldiçoar Israel. Se você for lá depois, você guarda aí o texto, você vai lá para Números, capítulo 22, do capítulo 22 até o capítulo 25, você vai ver toda essa história, todo esse relato, né? De Balaque ter, como rei de Moabe, contrata a Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão usou os seus dons, os seus talentos para ganhar dinheiro. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 2, verso 15, vai falar sobre isso. E Judas também, lá no versículo 11, ele fala e toca nesse assunto dessa ganância de Balaão pelo dinheiro. Então, quem era o Deus de Balaão ali? Era Mamon, o Deus do dinheiro, não é? Mas, interessante é que ele tentava amaldiçoar a Israel, mas não saía a maldição da sua boca. Ele não conseguia. Quanto mais ele tentava amaldiçoar, mais ele só abençoava. Ele não conseguia amaldiçoar. Então, Balaque, irado com isso, ficou muito irritado e aconselhou Balaão a enfrentar Israel não com um exército. Mas olha a sutilidade de Satanás. Olha a maldade e a armadilha de Satanás aqui. Não com o exército, Balaão, mas pega as moças, as jovens mais bonitas e sedutoras e seduz ao povo, seduz ao exército, seduz aos homens de Israel. Você vai ver lá em Números 25, né? Também tem o capítulo 31 que vai falar desse texto lá nos versículos 15 e 16. Então olha a maldade. Balaão aconselhou o povo de Israel, né, com o conselho de Balaque, aconselha o povo de Israel a se misturar. Não, tudo bem, não tem problema nenhum, e aqui essa festa não vai alterar em nada no relacionamento de vocês para com o Deus de vocês, isso não vai alterar a adoração, isso não tem problema nenhum. Estamos regados de muitos vinhos, de muitas comidas aí, muita carne, e as carnes que eram oferecidas aos ídolos pagãos. O povo iria se misturar, olha a mistura com o mundo aí.
Então eles foram incentivados à imoralidade também, não só a idolatria, mas a imoralidade sexual, por conta aquelas jovens, aquelas mulheres pagãs que iriam acabar tendo relações sexuais com os soldados de Israel, com os homens de Israel, do qual Deus não queria que eles se misturassem, esses povos não se misturassem. Mas aí o povo participou das festas idólatras, se entregou à prostituição, e com isso Deus ficaria irado, era a intenção de Balaque. Deus vai ficar irado com eles, com esse envolvimento, e vai enfraquecer o exército, e aí agora eles vão estar vulneráveis. Esse era o plano, essa era a maldade. E aí os nicolaítas, né, vêm com um outro ensino aqui, ensinavam que os cristãos não precisavam ser diferentes. Esse ensino aqui ele tem muita coisa ligada ao gnosticismo e ao serentismo, que foram heresias do século I ali, que o apóstolo João combateu veementemente nas igrejas da Ásia, por onde ele pastoreou. Né? As suas 3 cartas que ele escreve, as suas 3 epístolas, vocês vão ver o apóstolo João combatendo essas heresias. Judas também vai combater essas heresias. Então, os nicolaítas ensinavam que o cristão não precisava ser diferente. Não, você não precisa ser diferente. Você está no meio do povo, você tem que se misturar, você tem que ser uma pessoa comum. Por que você vai querer ser diferente? O Deus é o mesmo, o seu Deus é o Deus do outro, e todo caminho leva a Deus, então você não precisa se misturar. E a doutrina era satânica, era terrível, porque a ideia era de que quanto mais eles pecassem, né, de acordo com o ensino de Balaão, maior seria a graça. Peque mais e o perdão é maior. Se envolva mais com o pecado, com a prostituição e a imoralidade, quebrando as ordens do Senhor, mas a graça vai ser maior. Aonde foi que você ouviu isso? Aonde foi que você já ouviu esse assunto? Certamente você já deve ter lembrado, né? Pode estar dizendo aí, pastor, eu lembro bem, Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, quando ele faz uma advertência dizendo assim: sobreveio a lei chegou para que avultasse a ofensa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí a advertência de Paulo vai se concretizar lá agora mais na frente, no capítulo 6, no versículo 1, onde Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, quanto mais você peca, mais Deus te perdoa? Negativo. Isso está errado, está de encontro à palavra de Deus. Não é assim que a graça funciona. Aonde o pecado chegou e se estabeleceu, a graça dizimou, para que esse pecado não continuasse evoluindo mais, não continuasse reinando mais. Esse é o sentido, e não para que quanto mais eu pecar, mais livre eu fico do pecado e a graça vem sobre mim. Quanto mais eu me envolver com o pecado, mais Deus me abençoa. De maneira nenhuma. Isso é ensino de Balaão, isso é ensino satânico dos nicolaítas, e a igreja estava envolvida com essa prática. Os ensinos errados aí, no qual é destacado nos versículos 14 e 15 do capítulo 2, aí da igreja do Pérgamo, né, significa um comportamento mundano da igreja em ouvir líderes dizendo o seguinte: muito pecado, muito perdão de Deus. Está completamente errado, completamente enganado quem pensa assim. Tenha muito cuidado. A nossa crença em Cristo, irmãos, deve moldar o nosso caráter, deve moldar o caráter do cristão, deve influenciar o nosso comportamento, produzir em nós, como deveria produzir ali naqueles irmãos em Pérgamo, uma nova postura, ser uma nova criatura, apesar das falhas e das limitações, mas procurar viver em santidade de vida. Mas o que as estatísticas da introdução que lemos aqui parecem dar mais margem, né, para que alguns amem mais o ensino de Balaão e dê crédito ao ensino dos nicolaítas, ou líderes que também usam esse ensino dos nicolaítas para trazer para algumas igrejas. Como assim a igreja de Pérgamo estava nessa mesma prática? Então, tem que ter cuidado, tem que estar prestando atenção no comportamento. Comportamento cristão é essencial para a vida cristã, é essencial para a adoração a Deus. E em terceiro e último lugar, irmãos, a promessa de Cristo vem aqui em restaurar o comportamento dessa igreja. Né? Jesus tem uma ordem lá no final
né, dando para que essa advertência venha alertar os irmãos em Pérgamo, como foi a advertência na primeira igreja lá de Éfeso, certo? Então aqui a igreja de hoje, ela tem adotado um estilo de vida do próprio prazer em alguns lugares, né? O prazer próprio, o prazer material, né? O prazer da sexualidade, do sexual imoral, do sexo imoral, e acaba por acolher a influência do mundo. Então é um problema sério de comportamento. 20 minutos. Deus chama a igreja de Pérgamo e a de hoje para uma mudança de comportamento cristã e extremamente radical. Não brinque, não vamos brincar, não vamos pensar que Deus não está anotando tudo isso ou vendo essas coisas. A prova é tanta que ele sabe, é que você, quando lê a carta do Apocalipse, todas elas que você vai ler aqui, você vai ver Jesus dizendo que conheço as tuas obras. Eu não perdi você de vista. Eu não cochilei e você saiu da minha frente, praticou algo errado ali, voltou e eu não estou sabendo de nada. Eu sei das tuas obras, eu conheço o teu andar, o entrar e o teu sair, o teu sentar e levantar. Eu conheço o teu dia, a tua noite, eu conheço você a todo momento. E ele disse para essa igreja de Pérgamo: eu conheço você em tudo. Por isso eu te faço essa advertência. Deus chama essa igreja, e a de hoje, para o arrependimento, irmãos. Segundo o versículo 16 aí da nossa Bíblia, da sua Bíblia aí que você está lendo. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Está claro aqui, se não houver mudança, a mesma palavra está aqui, ó, ela é chamada da espada, né? A palavra da verdade. Então, com essa mesma palavra que sai da boca do Senhor para salvar, é a mesma que virá para condenar. A mesma cujo mundo já está, por causa do pecado, já afundado nessa condenação, como o apóstolo João vai falar no seu capítulo 3, lá no versículo 16 a 18, você vai ver essa palavra sendo como uma espada de dois gumes. Agora você vai entender porque essa espada é afiada dos dois lados. É porque um lado é para salvação e o outro lado é para condenar. Apocalipse aí no versículo 17, a advertência se fecha do Senhor Jesus dizendo assim: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fecha todos os textos das cartas com essa advertência séria, fechando a porta da carta com essa advertência seríssima. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como ele diz a Pérgamo: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, e nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, ouça a palavra que sonda os corações. Essa é a mensagem central da igreja de Pérgamo. Ele conhece bem a igreja, ele elogia e diz que ela é fiel no seu testemunho, que ela não nega o nome de Cristo, mas dentro, no seio da igreja, ela está se comportando completamente diferente daquilo que ela prega. Aquilo que se diz não é fácil, irmãos. Já não é fácil o cristianismo. Já não é fácil viver uma vida cristã autêntica. Agora imagine não vivê-la. Fazer de conta. Falar uma coisa, fazer outra. Pregar uma coisa, fazer outra. Ter um comportamento na igreja no domingo, num dia de festa, num dia de ceia, numa manhã, num culto à noite, e depois durante a semana, vizinho não quer saber de fulano, do crente ali e tal, porque ele é imoral, a gente escuta a imoralidade dele por meio dos lábios que não edificam, mas que amaldiçoam, que não trazem bem, é com a esposa, com a família, com os filhos, é no trabalho, ele não é decente no trabalho, ele não é honesto no trabalho, ele não tem comportamento digno de ser chamada fiel testemunha, como foi Antipas. Então isso é muito sério. A mensagem central da igreja a Pérgamo é seríssima, irmãos. Da mesma maneira que o Senhor nos elogia, e não devemos nos deitar nesse elogio e aí descansar em berço esplêndido, nós precisamos atentar para a advertência, porque essa série 10 minutos. Ouça a palavra que sonda os corações. Eu quero concluir, queridos, dizendo que é preciso que a igreja tenha comportamento e visão de mundo construídos
tendo como base os ensinos da palavra de Deus. Então, se você é pai e mãe, orienta teus filhos para que tenham a base da sua vida, do seu namoro cristão, do seu noivado, até o casamento. Faça isso com base na palavra de Deus. Lute, peça a Deus força para manter isso. Vamos orientar as igrejas com relação a isso. Né? Vamos compartilhar o que é bom, o que é correto. Olha, nós estamos no mundo, tudo bem, nós vivemos aqui, há uma pátria, né? Vivemos nessa pátria, somos cidadãos brasileiros, nós pagamos nossos impostos, nós temos relacionamento com amigos, com trabalho, com escola, com pessoas de universidade, com os nossos vizinhos, sim, mas o nosso comportamento tem que ser diferente. Por mais que doa, por mais que machuque, por mais que complique, que talvez em alguns momentos tem gente até que se envergonhe, não se envergonhe. Aquele que que se envergonhar de mim, diz o Senhor, eu me envergonharei dele no último dia. Aquele que tiver vergonha de mim hoje, eu irei também me envergonhar dele no último dia. Então, é preciso construir essa base sobre a palavra de Deus. A mensagem central da igreja de Pérgamo aqui é comportamento cristão de acordo com o padrão de Cristo. Tá certo? A primeira mensagem lá de Éfeso, só para a gente acompanhar e juntar aqui o segmento das cartas. A igreja precisava adorar a Deus e amar ao Senhor. Isso era voltar ao primeiro amor. Como consequência, Maria ao próximo, aos irmãos, iria externar esse amor em prática. A igreja em Esmirna, ela só tem elogio, ela não tem advertência, mas o seu elogio nos serve de esperança. Né? É uma igreja fiel, uma igreja de fidelidade ao Senhor. Então, a gente se apoia nisso e procura ganhar forças com a morte de Policarpo, um exemplo, um testemunho de um servo fiel do Senhor. E na igreja de Pérgamo, nós também recebemos o mesmo elogio, de que não negamos ao Senhor, somos fiel testemunha do Senhor, mas nós precisamos olhar para dentro, olhar para a nossa casa, olhar para o nosso interior, para o nosso coração, olhar para dentro da nossa igreja e observar comportamento, nosso comportamento. Estou aqui dizendo para olhar a vida do outro. Agora eu vou só olhar a vida do meu irmão ali porque ele está pisando na bola. Não é isso. Se você fizer isso, você vai estar enxergando o cisco no olho dele e não vendo a trave que está no seu olho. Então é comportamento pessoal. Essa igreja tinha que ter comportamento pessoal. Comportamento cristão de acordo com o padrão de Cristo. Amém, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esse momento que nós tivemos hoje com a leitura, a panorâmica dessa carta, né, dessa igreja onde ela vivia, onde ela se situava, o que é que estava ao seu redor, o que é que a influenciava e o elogio e a advertência do Senhor Jesus Cristo para com ela. Então eu agradeço a você que nos acompanha e nos acompanhou, né, está compartilhando também, passando a informação para outros irmãos, para familiares, para pessoas, mesmo não crentes, precisam ouvir a palavra de Deus, né? Precisam ouvir da palavra do Senhor, da palavra do Deus soberano. Compartilhe isso, continue compartilhando e amanhã nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, para trabalharmos uma outra igreja, também trazendo a panorâmica dela e trazendo a mensagem central dessa igreja para a glória de Jesus e para a nossa edificação, tá bom? Vamos fazer uma oração final aqui, agradecendo pela sua vida, pela nossa vida e pedindo para que Deus nos conserve na sua graça e na sua misericórdia até o dia da sua volta. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua mensagem que nos conforta o coração e também adverte ao nosso coração a vivermos de acordo com a Tua palavra. Obrigado pela vida dos amados irmãos, queridos, amigos, irmãos de nossa igreja em Jardim São Paulo, mas de outras igrejas presbiterianas ou batistas, congregacionais, Assembleia de Deus, a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. Por pessoas que compartilham desse momento e podem estar assim ouvindo da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelas famílias, obrigado pelo entendimento, Senhor, que Tu tens dado aos líderes fiéis e firmes na palavra do Senhor, aos pastores, aos presbíteros, diáconos, às lideranças que compõem a Tua igreja. Obrigado, Deus, por cada um que precisa da Tua graça, porque Tu tens dado a Tua graça. E é isso que tem nos colocado e mantido em pé.
Em nome de Jesus eu te peço a tua bênção sobre cada um de nós e sobre o teu povo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos.